Pessoal, vamos falar sobre a guerra da Ucrânia e como é que está a situação do Putin lá na Rússia. A pressão sobre ele está cada vez maior, né? Pois bem, em termos militares, não houve grandes avanços de ontem para hoje. Houve algum avanço russo aqui na região de Donbás, mas nada significativo. Ontem chegaram vários caminhões e armas novos russos pela Crimeia. Então, isso pode ser um reforço russo na região, ou pode ser uma promessa que Putin fez na televisão lá na Rússia de tirar os recrutas da linha de comando lá da batalha, né? Vocês sabem, eu contei para vocês essa história. Alguns dias atrás o Putin falou na televisão, ao vivo, que não haviam recrutas nessa guerra, que as mães e pais russos podiam ficar tranquilos, que quem estava lá eram só soldados profissionais e coisa e tal, e logo depois o alto comando russo militar precisou falar que não, que o Putin não sabia, mas sim haviam recrutas na guerra e coisa e tal, e depois disso o Putin tinha prometido retirar os recrutas da guerra. Pode ser simplesmente a substituição disso, ou pode ser simplesmente reforço, né? É muito complicado esse negócio de tirar recrutas da guerra, agora que eles já devem estar todos enfiados lá na Ucrânia, longe, é uma operação complicada isso. Enfim, o fato é que nos últimos dias teve uma redução de ataques por terra, houve mais bombardeios e menos ataques. Talvez seja uma mudança de postura dos russos, como a gente falou ontem, buscando causar danos civis para tentar forçar o Zelensky a um acordo, né? Bom, uma outra tática que a Rússia está criando é fazer referendos nas cidades. Ou seja, Kherson é uma cidade que ela já é de maioria de falantes russos. Então qualquer ideia, eles vão começar por Kherson, eles vão fazer um referendo da população para dizer se eles querem ficar com a Rússia ou com a Ucrânia. Eles fizeram isso na Crimeia, mas lógico, era aquele negócio. Esse tipo de referendo é uma idiotice completa, todo mundo sabe que isso é roubado. Você está numa cidade sob ocupação com um monte de guarda apontando arma para sua cara, você vai votar em quê? Pô, não tem como, não tem alternativa. Na Crimeia, eles fizeram esse referendo, e lógico, né, e são os russos que contam os votos, evidentemente, né? Ou seja, mesmo que o pessoal votasse contra os russos, são os russos que contam o voto. Qual a chance que você acha de dar outro resultado que não seja uma maioria esmagadora a favor dos russos nesse referendo, né? Evidente. Na Crimeia, eles fizeram isso em 2014 e apontaram justamente isso, que a gente fez um referendo e 99% dos habitantes da Crimeia querem anexação à Rússia e coisa e tal, e estão nessa história desde então, né? Ou seja, estão começando a fazer isso, é mais uma forma de pressionar o governo ucraniano no sentido de um acordo de paz, mas como eu falei para vocês, embora esteja acontecendo as negociações e coisa e tal, e recentemente até o encarregado russo falou que estão havendo avanços significativos, o ucraniano falou também que estão havendo avanços, mas a verdade é que não há muita possibilidade disso daí. Quem entende mesmo de negociação está falando que, olha, não vai sair nada de negociação, pelo menos até início de maio, né? Então, o que a gente está vendo aqui justamente é essa mudança de postura dos russos de passar a atacar mais. Ou pode ser também, como eu falei, né, estão chegando tropas novas aqui, pode ser que eles tenham só dado uma diminuída enquanto esperavam esses reforços e agora sigam no plano deles de continuar atacando aqui o território da Ucrânia, né? Bom, militarmente a Ucrânia continua se defendendo muito bem. Aquela legião dos estrangeiros que estava lá no oeste, que foi bombardeada e coisa e tal, já está se reagrupando e vai recomeçar. Aliás, deixa eu adiantar isso também. Esse assunto aqui do Thiago Rossi, que é um instrutor de tiro de Maringá, no Paraná, que foi para lá para lutar na Ucrânia, né? E muita gente está dizendo, ai, cara, tá vendo, ele ficou com medo, voltou, desistiu, não sei o que lá, mas não é bem isso não, tá? Embora, lógico, o fórum esquerdista quis dar a entender que, não, destruiu tudo, matou toda a legião estrangeira, não sei o que lá, não foi bem essa a história não, tá? Dos 270 soldados da legião estrangeira que estavam no centro de treinamento ucraniano, de fato, 35 morreram, o resto se reagrupou na Polônia ou em outras regiões da Ucrânia e, como ele próprio diz, ele vai voltar para a Ucrânia, ele não está desistindo não, tá? O que ele falou é que guerra realmente é uma coisa complicada. Aí o veículo esquerdista de mídia, evidentemente, está
favorecendo Putin, lógico, a esquerda está toda do lado de Putin, eu acho até engraçado, porque aí você começa a ver que também o pessoal tem gente da direita do lado de Putin, né? Socialistas de direita, mas enfim, repara que estão colocando aqui o cara meio que ridicularizando ele, tá vendo? Ai caramba, ele foi para uma zona de guerra, não sabia o que era isso, se arrependeu e não sei o que lá, justamente tentando o quê? Desestimular brasileiros de fazer a mesma coisa, né? Claramente estão fazendo isso, mas não foi bem isso que acabou, não, que aconteceu não, né? Tem um vídeo do cara aqui e no final ele até coloca aqui, ó, vou tocar para vocês ouvirem. Que a gente teve que correr, mas a gente tá bem, tá? A gente tá indo pro local agora para conseguir descansar, pra gente conseguir se recompor mentalmente, fisicamente, pra gente poder tá voltando pro combate, beleza? O que puder tá falando aqui eu vou falar, o que eu puder postar eu vou postar, pra deixar todo mundo tranquilo, pra deixar minha família e amigos tranquilos. Beleza, galera? Ou seja, eles se reagruparam e vão voltar para o combate. Não acabou nada não, tá? Eles estão dizendo aqui, se você ler a reportagem, que dá a impressão que destruiu tudo, que acabou com toda a legião. Não, morreu muita gente, é verdade. Foi um ataque de míssil. Ataque de míssil é um negócio realmente complicado, né? Parece que eles estão culpando gente na Ucrânia por isso, porque realmente houve uma certa falha de planejamento, esse tipo de coisa tem que ser mais oculto. Provavelmente as Forças Armadas ucranianas não esperavam um ataque tão próximo da Polônia, mas de qualquer forma eles já estão reagrupando e vão voltar para o combate, tá? Guerra é uma coisa terrível mesmo, não tem essa não, morre um monte de gente em guerra, infelizmente essa é a realidade, né? Culpa de quem? Culpa do Putin, evidentemente, a culpa é sempre do agressor, de quem inicia a agressão. Pois bem, isso, e para o Putin a coisa não está indo bem não. Como a gente já falou, está toda essa polêmica dos recrutas, que ele está sendo acusado de mentir ou de não ter controle sobre o que está acontecendo na guerra. As duas coisas podem ser verdade, né? O Putin pode realmente não ter controle sobre o que está acontecendo. A gente já viu lá nos vazamentos que tem feito alguns analistas do FSB, a situação lá é totalmente de... O Putin foi enganado pelo FSB, ou não tinha informações precisas pelo FSB. É lógico, isso não desculpa ele de tomar uma decisão idiota como iniciar agressão contra outro país, mas justifica por que ele iniciou essa guerra sem nenhuma lógica, né? E o povo russo tá vendo isso. Primeiro que, caramba, o cara é um maluco e tá jogando a Rússia inteira num buraco por conta de uma guerra que só interessa a ele, no final das contas. Não interessa a nenhum russo. Os russos são muito próximos da Ucrânia. Tem muita gente que tem parente na Ucrânia. E então tem crescido muito esse sentimento. Inclusive, mesmo com pena de 15 anos para quem falar na guerra, falar contra a guerra e coisa e tal, falar contra o Putin... De qualquer forma, as pessoas estão protestando na Rússia contra essa guerra, né? Um caso ontem que foi bem emblemático foi essa jornalista Marina Oshnikova, que levou um cartaz, botou um cartaz na frente lá da apresentação. Olha só, gente, esse canal 1 lá na Rússia é a Rede Globo de lá, tá? É um canal mais importante, é o mais assistido. É um canal estatal, tá? A Rússia, né, como herança lá da época soviética, ainda mantém um monte de canais estatais na televisão e o mais assistido é esse canal estatal, que por óbvio está proibido de falar sobre guerra e coisa e tal. E essa jornalista, a Marina Oshnikova, ela... Deixa eu tocar o videozinho aqui para mostrar para vocês. В рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить доступность лекарств. Cortaram a imagem e depois tiraram ela de lá, né? Ela foi presa já. Ela conseguiu mandar uma mensagem antes disso. Essa daqui é o Facebook dela. Ela deixou essa mensagem aqui antes disso. На совести только одного человека, и этот человек Владимир Путин. Мой отец украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее как символ того, что... Bom, nós não falamos russo, então não vamos entender, mas tem a tradução aqui na reportagem. Ela falou basicamente que, infelizmente, nos últimos anos eu trabalhei no canal federal e ajudei o Kremlin na propaganda e tenho vergonha do que fiz. A minha mãe é russa, meu pai é ucraniano. E o colar no meu pescoço é o símbolo de esperança que um dia os dois povos possam fazer as pazes. Nos calamos em 2014, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Não dissemos nada quando Navalny foi envenenado. E ainda diz aqui que a Rússia é um crime, que a Rússia é o agressor. A responsabilidade por essa agressão recai apenas na consciência de uma pessoa, e essa pessoa é Vladimir Putin.
ou seja, ela fez uma crítica bastante séria ao Putin e isso está repercutindo muito lá na Rússia. Como eu disse, imagina alguém fazendo isso no cenário do Jornal Nacional aqui no Brasil, né? Realmente é uma repercussão enorme que teve isso daí. E por que isso? Porque a informação descentralizada está deixando todas as pessoas cientes do que está acontecendo. Informação descentralizada tem muita fake news, tem muita propaganda, desinformação? Tem sim, tem muita. Aqui no Brasil a gente está vendo, no meu canal todo dia eu tenho que bloquear a pessoa que eu não sei, ou se é robô russo ou se é uma pessoa que caiu no papo do robô russo. Então tem que bloquear todo dia centenas de pessoas no meu canal, não tem problema não, faz parte, informação descentralizada e distribuída é assim mesmo, você precisa cuidar para não deixar propagar coisas que são falsas e deixar as pessoas falarem livremente, é parte desse processo, né? Então, ou seja, que tem fake news, que tem propaganda, é lógico que tem, toda guerra tem, mas ao mesmo tempo a informação chega a todos os lugares, inclusive lá na Rússia. Então, por exemplo, num esforço que a Rússia está fazendo aqui, de bloquear o Instagram, por quê? Porque muitos russos seguem o Instagram e seguem inclusive contas de pessoas de fora da Rússia. E aí acabam tendo informações sobre a questão da guerra. Embora o Instagram seja tipicamente uma rede que não é muito política, não se envolve muito nesse tipo de assunto, é uma rede mais pessoal mesmo, ainda assim eles estão tendo informações e isso prejudica Putin, né? Diz que foi muito triste na Rússia esses dias, o pessoal se despedindo do Instagram. Olha, meus amigos, tchau, é a última vez que eu posto aqui no Instagram e coisa e tal, muito triste isso. Mas, na verdade, a maior parte das pessoas continua usando o Instagram, usando VPN. Ou seja, estão contornando esse tipo de limitação do Estado, né? É o que eu falo, a informação descentralizada ela tem um poder muito maior do que o pessoal pensa. Aí você fala, poxa, mas VPN, a pessoa tem que ser técnica para instalar isso. Gente, é instalar um programa, é instalar um aplicativo. Você entra lá, instala o aplicativo e começa a usar. Tem programas de VPN melhores que são pagos. Tem outros programas de VPN gratuitos que são meio arriscados, mas que você pode usar de graça e funcionam também. O fato é que não é necessário muito esforço para usar um VPN. E o que está acontecendo aqui é justamente isso daí, uma explosão de VPNs na Rússia. Parece que o uso aumentou mais de 3.000% lá na Rússia nos últimos dias e a tendência é isso se popularizar. A grande vantagem disso é que não apenas vai impedir o controle russo sobre as informações, como também vai dar uma base agora que dificulta muito a propaganda nesse país, né? A partir de agora, o pessoal vai ter acesso a mais informações em outros países, mesmo que depois venha a paz e coisa e tal, todo mundo já sabe como usar VPN, como fazer esse tipo de coisa, né? Bom, um alerta que foi dado pelo Soros, vocês sabem, eu não gosto do Soros, acho que ele toma decisões absolutamente erradas, mas ele é um cara que no mínimo é bem informado, ele está por dentro das coisas, e segundo diz ele, o plano da Rússia é mesmo comprar guerra com o Ocidente, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que essa invasão da Ucrânia é apenas o primeiro passo da Rússia e que eles pretendem formar um bloco com a China para iniciar uma briga completa com o Oeste, né, com o Ocidente. Eu não sei se ele está certo nisso, eu espero que não, mas o fato é que a Rússia já tem indicado que esse negócio da OTAN ficar ajudando a Ucrânia, isso é uma coisa ruim, que isso é uma declaração de guerra, e não sei o que lá, e segundo ele diz aqui, existe a possibilidade do Putin dizer que isso é uma declaração de guerra à Rússia, que a Rússia está entendendo isso como uma declaração de guerra e que ela iria repudiar, iria entrar em ação contra países que estão ajudando a Ucrânia, notadamente a Polônia. Ou seja, isso seria o principal foco deles. Se isso vai acontecer ou não, eu acho pouco provável. A Rússia não está conseguindo dar conta nem da Ucrânia. Como é que daria conta do resto do Oeste? A única alternativa que eles teriam seria usar bombas nucleares. Isso é a pior situação possível, né? Então, de qualquer forma, eu espero que não seja verdade isso, que esse pessoal esteja falando isso só por conta, mas tenham em mente, né? Tem gente falando sobre essa guerra escalar, sobre a Rússia começar a atacar a Polônia, países bálticos, atacar membros da OTAN, com o objetivo de tentar fragilizar o Ocidente, né? Bom, isso também em função das sanções, porque as sanções
estão destruindo a Rússia, né? O pessoal tem falado aí, realmente sanção é muito dolorosa para o Ocidente, de fato a gente vai pagar a gasolina mais cara, vai pagar um monte de outras coisas aí, mas o fato é que se para nós é ruim, para a Rússia é muito pior, né? E sim, eu acho que sanções são um mecanismo válido nessa situação, principalmente sanções do tipo financeira e sanções voluntárias, né? Ou seja, do ponto de vista ético, libertário, ninguém tem dúvida que uma empresa não querer mais fazer negócios com a Rússia é perfeitamente razoável. A Apple não quer mais vender iPhone na Rússia. A Apple é uma empresa privada, ela tem o direito de não vender mais iPhone na Rússia. McDonald's saiu da Rússia, excelente. O que mais está machucando a Rússia nessas sanções todas? A ASML e a TSMC não querem mais vender chips para a Rússia. Lembra, a TSMC é uma empresa de Taiwan, a ASML é uma empresa, se não me engano, é holandesa, se não alemã, mas é europeia e ela produz as máquinas que produzem os chips. E com essa falta de chip que tem no mundo, a ASML tem uma lista, um backlog de pedidos de várias empresas do mundo e já avisou que empresas que vendem chips para a Rússia serão tiradas dessa lista. Não vai vender mais máquina que fabrica chip para essas empresas. Com o backlog de chip que tem por aí, isso é um negócio terrível. Nenhuma empresa vai querer entrar nisso daí. Até empresas chinesas de tecnologia estão preocupadas com isso, perderam, as ações delas caíram muito, porque com a perspectiva da China ajudar a Rússia, as empresas de tecnologia da China ficariam fora da lista da ASML e com isso não conseguiriam mais produzir chips no futuro, né? Tem muita gente dizendo que a queda na Bolsa da China ontem foi porque decretaram o fechamento de uma área enorme da China por conta de Covid e não sei o que lá, e não sei o que lá. E, bem, é lógico que isso pode ter contribuído também, mas se você olhar o gráfico na China, o que caiu foram as empresas de tecnologia. Ou seja, se fosse pelo fechamento da área, seriam todas as empresas dali, né? Mas não é. O setor que caiu com força foi de tecnologia, justamente porque a China ajudando a Rússia, o setor de tecnologia da China, que depende muito do Ocidente, vai ficar manco, não vai ter capacidade nenhuma de continuar, vão perder muito valor se isso se concretizar, né? Então essas sanções estão atingindo muito a Rússia. Eu entendo que sanções de países contra o povo russo é uma coisa errada, mas nesse caso dessa guerra, em resposta a uma agressão que é também de um Estado, não me parece uma coisa muito desproporcional. Prejudica o povo russo? Lógico que prejudica, muito menos do que o governo russo. Os governos ocidentais fazendo sanções à Rússia prejudicam o povo russo? Prejudicam. Muito menos do que o governo russo atacando militarmente um país. Então eu acho que é perfeitamente proporcional, acho que realmente essas sanções têm que acontecer e, como são sanções financeiras, elas machucam muito mais o governo do que as pessoas. As pessoas podem comprar de outros lados, podem usar outras moedas, o governo russo é que está perdendo poder nesse negócio, né? Bom, a gente já falou sobre o caso lá do brasileiro, realmente eu fico chateado com o jeito que estão tratando o Thiago Rossi, botando essa reportagem como se fosse uma coisa ridícula, foi para lá achando que não era nada e voltou correndo. Não entendam, vejam o vídeo dele. E, por final, o conselheiro do Zelensky, Alexei Arestovich, ele disse que a expectativa deles é que essa guerra termine só em maio, porque até lá a Rússia não vai ter mais condições de manter essa guerra na Ucrânia. Segundo ele, a previsão deles é que a Rússia se torne ainda mais agressiva nos próximos dias, naquele sentido que a gente vinha falando, de usarem cada vez mais bombardeios ao invés de tentativa de conquistar território, justamente para tentar forçar o governo ucraniano a um acordo de paz, né? Lógico, a gente já viu também, então vão tentar aqui os referendos, que não querem dizer nada, mas, segundo ele, a previsão é que isso dure até maio. Será? Vai piorar? Vai continuar a mesma coisa? Vamos ver, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.